Há um lugar de silêncio onde o coração finalmente descansa. Um lugar onde o barulho do medo diminui, onde as perguntas se aquietam, onde a alma começa a respirar com mais calma. É nesse lugar que Deus costuma falar. Não com pressa, não com peso, mas com uma paz tão suave que envolve por inteiro, como um abraço que chega devagar e permanece. Talvez seja exatamente isso que o coração precisava agora. Desacelerar por dentro. Permitir que a presença de Deus ocupe os espaços que o cansaço tentou dominar. Porque quando o coração se aquieta, ele volta a ouvir. E quando volta a ouvir, percebe que Deus nunca deixou de falar. Existe uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Milagres acontecem quando a confiança deixa de ser apenas desejo e se torna entrega. Não uma entrega perfeita, não uma fé sem falhas, mas uma confiança sincera, ainda que frágil, ainda que tímida, ainda que em construção. É nesse lugar honesto que o céu se move. Talvez a vida tenha ensinado a desconfiar. Talvez as decepções tenham criado muros. Talvez a espera tenha cansado tanto que acreditar novamente pareça difícil. Ainda assim, Deus continua chamando o coração com delicadeza, como Jesus chamava aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, dizendo que nele haveria descanso. E há. Sempre há. A palavra nos lembra que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não porque não enfrentam ventos, mas porque estão firmados em algo que não se move. Confiar não elimina a tempestade, mas impede que ela destrua o interior. Confiar não muda tudo de fora para dentro imediatamente, mas começa uma transformação silenciosa que ninguém vê. E que muda tudo. Há momentos em que Deus não age como esperado, mas age como necessário. E isso só se entende quando o coração aprende a confiar de verdade. Porque confiar é descansar mesmo sem respostas. É continuar mesmo sem sinais. É caminhar mesmo sem ver o caminho inteiro. Assim como Pedro, que só conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando desviou o olhar, afundou. Quando voltou a confiar, foi sustentado. E talvez hoje seja esse o convite: voltar os olhos para Jesus. Não para o problema, não para o medo, não para a demora, mas para aquele que nunca perdeu o controle. Porque enquanto o coração confia, Deus trabalha. Enquanto a alma descansa, o céu se move. Enquanto a fé permanece, mesmo pequena, milagres começam a ser preparados. Se estas palavras estão encontrando espaço no coração, permanece. Há coisas que Deus revela apenas no tempo certo. Há curas que começam devagar. Há respostas que chegam como sussurro antes de se tornarem claras. Permanecer é um ato de fé. Permanecer é dizer sem palavras: eu confio que Deus ainda está agindo. Jesus nunca se apressou. Ele caminhava no ritmo do amor. E nesse ritmo, ele curava, restaurava, levantava, transformava. O milagre não vinha da pressa, vinha da confiança, da entrega, da fé que repousava nele. E esse mesmo Jesus continua presente, continua próximo, continua tocando corações com a mesma ternura. Quando a confiança começa a crescer, algo muda por dentro. A ansiedade perde força. O medo já não grita tão alto. A alma encontra um ponto de apoio que não depende das circunstâncias. E mesmo que tudo ainda pareça igual do lado de fora, por dentro algo já começou a florescer. Talvez este seja um bom momento para um gesto simples, silencioso, mas cheio de significado. Se o coração concorda com essa verdade, se a alma recebe essa palavra como um abraço de Deus, um pequeno gesto de acolhimento pode selar esse instante. Às vezes, um simples toque é como dizer: Amém, eu recebo. E Deus honra corações que se abrem. Milagres não começam quando tudo está resolvido. Eles começam quando o coração decide confiar antes da resposta, quando escolhe descansar antes da mudança, quando aprende a esperar sem endurecer. Porque quem confia não paralisa. Quem confia permanece. Quem confia floresce no tempo certo. E se o coração sentir vontade de expressar essa fé, mesmo que com poucas palavras,
Esse também é um ato sagrado. Às vezes um amém, às vezes uma gratidão silenciosa, às vezes um pedido simples já é oração suficiente para que o céu se aproxime ainda mais. A confiança é esse fio invisível que liga o coração à promessa. Um fio delicado, mas resistente. Um fio que não se rompe com facilidade, porque é sustentado pelo próprio Deus. E enquanto esse fio permanece, a história continua sendo escrita, mesmo quando parece parada. Permanece. Deus ainda está falando. Deus ainda está cuidando. Deus ainda está preparando algo que fará sentido no tempo certo. E quando a confiança encontra esse lugar de descanso, o milagre deixa de ser apenas esperança e começa a se tornar realidade, primeiro no interior, depois na vida. À medida que a confiança vai se enraizando, o coração começa a perceber algo que antes passava despercebido. Deus nunca esteve distante. Mesmo nos dias em que o silêncio parecia longo, mesmo nas fases em que a resposta não veio como esperado, havia uma presença constante sustentando tudo. Uma presença firme, paciente, amorosa. Porque o Senhor não abandona processos. Ele acompanha cada etapa com um cuidado que não falha. Há um mistério santo no tempo de Deus. A palavra diz que há tempo para todas as coisas, e esse tempo não é regido pela ansiedade humana, mas pela sabedoria divina. Confiar é aceitar que o céu enxerga mais longe. É descansar na certeza de que aquilo que ainda não aconteceu não está esquecido, está sendo preparado. E aquilo que parece demora, muitas vezes, é proteção. Jesus conhecia esse ritmo. Ele nunca chegou antes nem depois. Ele chegou exatamente quando o coração estava pronto para entender o milagre. Foi assim quando acalmou o mar, quando tocou os enfermos, quando chamou Lázaro para fora do túmulo. Aos olhos humanos, parecia tarde. Aos olhos do céu, era o momento perfeito para revelar algo maior. E quando a confiança amadurece, o coração aprende a esperar sem endurecer. Aprende a continuar sem se fechar. Aprende a viver sem perder a esperança. Esse aprendizado não é visível, mas é profundamente transformador. É nesse lugar que a fé deixa de ser apenas crença e se torna relacionamento. Um relacionamento vivo, diário, real. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez ainda existam áreas da vida que parecem suspensas no ar. Ainda assim, a confiança ensina que Deus não trabalha com fragmentos. Ele vê o todo. Ele conecta o que hoje parece solto. Ele alinha o que agora parece confuso e faz isso com uma precisão que só o amor consegue ter. Enquanto a alma confia, algo dentro se realinha. Pensamentos começam a se aquietar. Emoções encontram lugar de descanso. O coração, antes em alerta, começa a se apoiar na fidelidade de Deus. Não porque tudo se resolveu, mas porque a presença dele se tornou suficiente para sustentar o agora. Há corações que estão ouvindo esta mensagem e sentindo um chamado suave para expressar essa confiança. Não como obrigação, mas como resposta natural. Às vezes, escrever uma palavra simples é como plantar uma semente de fé. Um amém, uma gratidão, um pedido silencioso. Tudo isso é linguagem espiritual. Deus entende cada expressão sincera que brota do coração. E caminhar em fé também é escolher permanecer em lugares que fortalecem o espírito. Lugares onde a palavra acalma, onde a oração sustenta, onde a presença de Deus é lembrada dia após dia. Quando o coração decide caminhar assim, ele encontra descanso no percurso e não apenas no destino. A confiança não muda apenas o que se espera, ela muda quem espera. Torna o coração mais sensível, mais firme, mais alinhado com o céu. E esse alinhamento cria espaço para que Deus faça além do que se pediu, além do que se imaginou, além do que parecia possível. Mesmo quando tudo ainda parece igual, algo já mudou. Porque quando a confiança se estabelece, o milagre já começou. Não como espetáculo, mas como obra silenciosa. Não como surpresa, mas como promessa em movimento. Não como algo distante, mas como algo que já está sendo construído. E assim, passo a passo, o coração aprende que confiar de verdade
não é perder o controle. É entregá-lo a quem nunca erra. É deixar que Deus conduza a história com mãos seguras, olhar atento e amor constante. É permitir que a fé floresça sem pressa, sem cobrança, sem medo. Permanece nesse lugar. Há ainda mais cuidado sendo derramado, há ainda mais paz se aproximando, há ainda mais do céu se revelando. E no tempo certo, tudo fará sentido. Existe um momento sutil em que a confiança deixa de ser apenas decisão e começa a se tornar experiência. É quando o coração percebe, sem precisar de explicações, que está sendo cuidado. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo dentro encontrou apoio. É como descansar a cabeça no colo do Pai depois de caminhar por muito tempo. Nada precisa ser dito. A presença basta. A palavra nos lembra que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. Que essa certeza não nasce da pressa, mas da intimidade. Quanto mais o coração aprende a permanecer com Deus, mais entende que Ele nunca esteve ausente. Mesmo nos dias em que parecia distante, Ele estava sustentando em silêncio. Mesmo nas noites em que a alma chorou, Ele estava recolhendo cada lágrima com cuidado. Jesus sempre olhou para a fé com ternura. Ele nunca exigiu perfeição, apenas sinceridade. Um toque, um olhar, um clamor simples. Se quiseres, podes me curar. E ele respondia, porque onde há confiança verdadeira, o céu reconhece. Onde há entrega, a graça se manifesta. Onde há fé, mesmo pequena, Deus encontra espaço para agir. E é assim que os milagres começam a se formar. Não de forma ruidosa, mas profunda. Não como espetáculo, mas como restauração. Às vezes o milagre é uma resposta clara, outras vezes é uma paz inexplicável. Às vezes é uma porta que se abre, outras vezes é uma força nova para continuar. Deus sabe exatamente qual milagre cada coração precisa. Há pessoas que estão ouvindo esta mensagem e carregam um peso antigo, um medo que se repete, uma dor que ainda não cicatrizou, um pedido que parece ter ficado sem resposta. E mesmo assim, algo dentro continua acreditando. Isso não é fraqueza, isso é fé. É o Espírito Santo mantendo acesa uma chama que o mundo tentou apagar. Confiar de verdade é permitir que Deus toque até as áreas que foram fechadas por proteção. É entregar aquilo que foi guardado por medo de se machucar novamente. É dizer mesmo em silêncio, Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que Tu sabes. E quando essa entrega acontece, o coração começa a experimentar cura de dentro para fora. A confiança não remove automaticamente as lembranças difíceis, mas muda o lugar que elas ocupam. Elas deixam de governar o presente. Elas perdem a força de decidir o futuro. Porque quando Deus entra, Ele reorganiza tudo. Ele coloca cada coisa em seu devido lugar. Ele transforma feridas em aprendizado, perdas em amadurecimento, esperas em preparo. E enquanto isso acontece, a vida vai sendo tocada por pequenos sinais do cuidado divino. Uma palavra que chega na hora certa. Um consolo inesperado. Um alívio que surge sem explicação. Um descanso que finalmente encontra espaço. São esses sinais que lembram o coração de que Deus está perto, atento, envolvido em cada detalhe. Talvez este seja um bom momento para reconhecer isso em silêncio, para deixar que o coração concorde com essa verdade, para permitir que a fé se expresse de forma simples, sincera, como quem diz, eu confio. Porque Deus honra corações que se rendem com verdade. E há algo ainda mais profundo. Quando a confiança se firma, ela não apenas atrai o milagre, ela prepara o coração para recebê-lo. Porque nem todo milagre é apenas uma mudança externa. Muitos são transformações internas que sustentam todas as outras mudanças que virão depois. É por isso que Deus trabalha primeiro no interior. Ele cura raízes, Ele fortalece fundamentos, Ele alinha o coração ao céu. E quando tudo está pronto, o que precisa acontecer do lado de fora encontra espaço para se manifestar. Permanece mais um pouco. O cuidado de Deus ainda está fluindo. A presença dele ainda está envolvendo.
e o coração está sendo preparado para descansar ainda mais profundamente. Há um ponto em que o coração entende, sem precisar explicar, que confiar é descansar. Não é desistir, não é ignorar a realidade, não é fingir que não dói. Confiar é escolher colocar a própria história nas mãos de Deus e permitir que Ele conduza com amor aquilo que as mãos humanas não conseguem segurar. É nesse ponto que a alma se aquieta e percebe que está sendo cuidada. A palavra diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e que Ele conhece os que confiam nele. Conhece não de longe, mas de perto. Conhece cada pensamento silencioso, cada medo não verbalizado, cada esperança guardada com cuidado. Jesus conhece o coração humano e não se afasta dele quando encontra fragilidade. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. E quando a confiança se torna esse lugar de repouso, algo profundo acontece. O coração deixa de lutar contra o tempo. A mente deixa de antecipar cenários. A alma aprende a esperar sem se ferir. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está presente. E a presença dele muda tudo. É nesse espírito que a oração se torna um caminho natural, como um suspiro que sobe ao céu. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, recebe agora cada coração que se encontra diante de Ti. Conheces as lutas, os medos, as dores escondidas e as esperas silenciosas. Nada te é oculto. Por isso, com ternura, toca cada área cansada, cada pensamento inquieto, cada sentimento que precisa de cura. Jesus, coloca tuas mãos sobre aquilo que parece impossível. Acalma as tempestades interiores. Fortalece onde houve desgaste. Restaura onde houve perda. Ensina cada coração a confiar, não como quem se força, mas como quem se entrega. Que a confiança floresça como descanso e que a fé encontre abrigo em Ti. Espírito Santo envolve cada vida com Tua paz, uma paz que guarda a mente, que sustenta o coração, que renova a esperança. Que toda ansiedade seja aquietada, que todo medo seja acolhido, que toda dor encontre consolo. E que mesmo antes da resposta visível, haja certeza interior de que Deus está agindo. Que cada pessoa consiga entregar agora aquilo que pesa. As preocupações, as decisões difíceis, as feridas antigas, os sonhos adiados, tudo diante de Ti, Senhor. Porque quando o coração confia de verdade, o céu se move com graça. E que essa confiança continue crescendo no dia a dia, nos pequenos passos, nos momentos simples, nas escolhas silenciosas. Que a fé seja renovada a cada amanhecer, lembrando que Deus permanece fiel em todas as estações. Se essa oração encontra eco no coração, uma palavra simples pode selar esse momento. Um amém, uma gratidão, um pedido silencioso. Deus reconhece cada expressão sincera como semente de fé. E sementes plantadas com confiança florescem no tempo certo. Caminhar em fé também é permanecer em lugares onde a alma encontra alimento, onde a palavra acalma, onde a oração fortalece, onde o coração se sente acompanhado. Seguir nesse caminho é escolher crescer espiritualmente dia após dia, com leveza, constância e presença. E enquanto esta mensagem se aproxima do fim, que o coração permaneça nesse clima de paz, não como algo passageiro, mas como um estado interior que acompanha cada passo. Porque confiar de verdade não é apenas esperar um milagre, é viver sabendo que Deus está presente em todos os momentos. Antes de encerrar, fica um convite suave. Continue nessa atmosfera de cuidado. Há ainda mais descanso, mais direção e mais presença, esperando no próximo momento de oração que se abre. Permita que Deus continue falando, conduzindo e fortalecendo o coração passo a passo com amor constante. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a paz permaneça, que a confiança floresça. E que no tempo perfeito de Deus, os milagres se revelem. Porque onde há confiança verdadeira, o céu sempre encontra espaço para agir.